Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar de alguns requisitos, alguns pressupostos, né? Quer dizer, nós temos bastante coisa para falar hoje, questões para discutir a respeito da aula de hoje, né? Eu vou estar falando com vocês o que eles pedem nessa matéria. Nós vamos falar da relação de emprego. Desde o comecinho do nosso conteúdo, vocês têm visto a diferença entre relação de trabalho e relação de emprego. A relação de trabalho é mais abrangente. Quando nós falamos em relações de trabalho, nós estamos falando inclusive de servidores públicos, estagiários, autônomos, todo e qualquer tipo de prestação de serviços, tá? de trabalho prestado, né? O advogado, por exemplo, também presta um trabalho, né? Ele atua por meio de um mandato, que é um contrato de transferência de poderes. Então, a responsabilidade do advogado é muito grande quando ele pega uma procuração. Geralmente, quando ele trabalha em escritórios, ele não trabalha com vínculo empregatício, ele trabalha geralmente como um associado, ou nós chamamos de contrato de parceria intelectual, né? Vocês, por exemplo, se juntam em 2, 3 e resolvem abrir lá a portinha, vocês vão dividir despesas e podem ter parcerias. Um faz a parte penal, outra faz a parte civil, outro faz família, e vocês podem daí dividir resultados desses processos, tá? Então, isso se chama parceria intelectual. Porém, muitos advogados trabalham com carteira assinada, isso não é incomum, tá? É muito comum também encontrarmos advogados trabalhando como CLT ou como se empregado fosse. E é sobre isso que a gente vai tratar hoje. Porque como é que eu faço para distinguir um autônomo ou um parceiro intelectual, que é um advogado que não tem vínculo, daquele que tem vínculo empregatício? Então, vejam, esses critérios que são em torno não, são exatamente 9 critérios, 5 materiais, 5 fáticos materiais e outros requisitos legais, formais, tá? Então, primeiro, a gente vai ver os requisitos materiais ou também fáticos. O que eu preciso analisar? Quando vocês receberem um trabalhador no vosso escritório ou alguma pessoa perguntando, né, se tem direitos trabalhistas, o que vocês vão ter que perquirir? Esses 5 requisitos, tá? 5 requisitos fáticos, além de outros 4 legais ou formais, que a gente vai estudar, que são critérios aí que junto com esses formam daí a caracterização da relação de emprego que está prevista no artigo 2º e 3º da CLT. Então, esse conceito do artigo 2º, até vou ler para vocês, diz assim o artigo 2º, tá? Olha como foram extraídos esses 5 requisitos. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Então, veja, dirige a subordinação jurídica, está dirigindo esse empregado, é tirado desse artigo 2º da CLT. E o 3º diz assim: considera-se empregado a pessoa física, toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual,
sob a dependência, a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Então, vejam bem, primeiro requisito que a gente extrai está no artigo 3º, trabalho prestado por pessoa física. Professora Renata, mas espera lá, tem muita gente prestando serviço como MEI e pode ser que tenha esses requisitos aqui. Pode acontecer? Pode. Vejam lá, ó, a prestação de trabalho, né, a prestação trabalhista, o contrato de emprego, vocês já viram que ele é intuito personae, ou seja, regra geral, ele tem que ser por uma pessoa física. Agora, o empregador pode ser tanto uma física como jurídica. Né? Então, assim, o conceito da CLT não é de todo correto, tá? Quando a CLT fala no artigo 2º, considera-se empregador a empresa. Por quê? Porque nós temos vários outros lugares ou outras pessoas. Só um minutinho, deixa eu desligar meu telefone, gente. Então, vejam, quando a CLT diz trabalho prestado por pessoa física, deixa eu desligar o telefone de vez. Não vai ficar tocando aqui. Quando a CLT, então, diz trabalho prestado por pessoas físicas, em tese, são pessoas físicas. Porém, nos dias de hoje, exceção, cuidado, a CLT permite a contratação de autônomos. Porém, existem relações de emprego mascaradas com a abertura de empresas. Pessoas físicas que, por determinação do patrão, têm que constituir empresas, merece uma detida análise da presença dos requisitos do artigo 2º e 3º, pois, na verdade, podem ser empregados trabalhando como autônomos. Então, muito cuidado com isso, tá? Esse requisito aqui, pessoa física, para fins de concurso, para fins de OAB prática do trabalho, trabalho prestado por pessoa física, beleza? Porém, doutrinariamente, na prática, nós podemos ter muitas pessoas jurídicas mascaradas. Vocês sabem que no Brasil isso é muito comum, e principalmente agora com a reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista permite que a empresa contrate autônomo ou na modalidade CLT, artigo 442. Porém, muitas empresas, na verdade, tratam aquela pessoa, aquela MEI, como um empregado. Dá ordens, exige horário, exige relatório, requisito da subordinação, tá? Não pode ele, porque a MEI, não sei se vocês sabem, mas o regime tributário da MEI, eu postei esses dias no meu Instagram, permite que ele tenha um empregado. Então, a MEI, na verdade, pode ser representada por 2 pessoas. Mas se ele abriu a MEI só de fachada, como nós dissemos, mascaradamente, o trabalho dele é insubstituível, é intuito personae, que é outro requisito da relação empregatícia, a pessoalidade. Se tiver presente a pessoalidade, a habitualidade, subordinação ao empregador e recebe salário, ou seja, salário sob a forma de nota fiscal, pode ser que esse sujeito seja, na verdade, um empregado que teve que abrir empresa por determinação do patrão, certo? E aí, professora, mas como que fica
numa reclamação trabalhista? Ele vai pedir todos os direitos trabalhistas e o juiz vai analisar a presença desses requisitos. Se estiverem presentes, lembram do princípio da primazia da realidade sobre a forma? Então, se estiverem presentes os requisitos da relação de emprego, o juiz declara nula a abertura da MEI e confere todos os direitos trabalhistas, tá? Férias, 13º, FGTS. Por isso que tem que ter muito cuidado, porque está ocorrendo muito isso na atualidade, né? Eu não sei se vocês acompanham o noticiário, mas cresceu muito no Brasil a abertura de MEIs. Cresceu demais. Autônomos, assim, cresceu um monte. E o trabalho formal, não. Por que isso? Eu tenho falado para vocês, um empregado, ele custa muito para o empregador. Ele custa 35% a mais. Se ele ganha 2.000, daí você coloca 35% a mais de impostos. Na verdade, queridos, quando vocês forem questionados sobre isso, são os tributos que são caros para o patrão, que saem quase o dobro. Não é o 13º, as férias, os direitos sociais trabalhistas. Na verdade, é PIS, COFINS, tem que recolher o INSS, tem que recolher para o Sistema S, que é mais um tributo, tem que recolher o SAT, que é o Seguro de Assistência ao Trabalhador, tem que recolher mais algumas alíquotas lá, contribuições sociais, PIS, COFINS. E essa é uma parte que o governo não quer abrir mão. Por isso que teve a reforma trabalhista para tentar se diminuir direitos trabalhistas, direito do trabalhador, já que a corda arrebenta para o lado do mais fraco. Vocês sabem que a União não quer abrir mão, não quer fazer uma reforma tributária para abrir mão de impostos, né? Essa reforma tributária nunca saiu do papel, não sai, e agora com a pandemia ficou pior. Mas a gente precisava aí de uma reforma. Eles falam até em ter uma alíquota única, um único imposto que o empregador recolheria aí para esse trabalhador, para ele não ter que recolher tantos tributos separados. Tá bom? Então, vocês entenderam esse primeiro requisito? Se alguém tiver dúvida, podem me interromper e pergunta. O trabalho tem que ser prestado por pessoa física? Sim, é o que diz a lei. Porém, pelo princípio da primazia da realidade, vocês sabem que os princípios informam o direito do trabalho, auxiliam a doutrina, eles são normas também, e pelo princípio da primazia da realidade, o juiz vai perquirir se essa pessoa jurídica que foi aberta não o foi por mera fachada, para mascarar tributos, porque é lógico que vai se pagar apenas daí o ordenado e os tributos de uma MEI, quem vai arcar é o trabalhador. Então fica muito melhor. Para vocês terem uma ideia, a Unifil, aqui em Londrina, né? Vocês sabem, uma grande faculdade, aliás, tinha um dos melhores cursos de direito, agora eu acho que é a PUC, mas tinha um dos melhores cursos de direito antigamente. Todos os professores lá foram transformados em MEIs, entende? Da noite para o dia. Vocês acham que o juiz vai considerar válida essa alteração? Tem o princípio da norma mais favorável. Se o sujeito está trabalhando até dezembro, como né, eu, Renata, por exemplo, estou trabalhando com a carteira assinada. Aí, né, chega dezembro, eles falam, ó, vamos dar baixa, você vai receber as verbas acessórias, aí abre uma MEI. Qualquer juiz do trabalho vai considerar isso fraudulento, entende? E vai acabar declarando a nulidade da abertura dessa MEI. Porque por força do artigo 9º da CLT, quaisquer preceitos que contravenham as disposições do trabalho serão nulos de pleno direito. Então, não é simples assim, você como advogado, orientar uma empresa, abre uma pessoa jurídica e fica tudo certo.
Não é assim. Esses dias eu tive até um cliente que questionou quanto a isso. Ele tem uma empresa de imóveis. Gente, ele vende horrores agora de imóvel planejado. Ele falou que não está vencendo. E ele me procurou para uma consultoria, né? Professora, ex-aluno. Eu estou com 5 trabalhadores dentro da marcenaria, mas eu pedi para todos abrirem a MEI. Eu não vou registrar, não posso registrar. Falei, olha, querido, você pode aí ser questionado isso em juízo. Pode ser questionado. Procura não cobrar horário deles, não deixar aparecer essa subordinação jurídica. Então, eles cumprem lá, eles têm um projeto para fazer, um guarda-roupa, eles vão trabalhar pelo projeto, eles podem faltar amanhã, trata eles como autônomos, porque se você não tratar, falei para ele, você vai dançar, tá, gente? Então, muito cuidado com isso. Pessoalidade, segundo requisito jurídico material ou fático, segundo requisito fático, jurídico, material ou fático. A pessoalidade, essa pessoa não pode fazer-se substituir por quem quer que seja. O contrato, ele é intuito personae. Lembra do Piscosa? Intuito personae, ou seja, o empregado não pode se fazer substituir. A não ser, e aí vem as exceções, as exceções que são, coloquei aqui para vocês, temporárias. Exemplo, nas férias, né, o patrão pode fazer um contrato com outra pessoa para substituir aquelas férias. Na licença maternidade é muito comum, contrata um trabalhador só para suprir a licença, no afastamento por doença, mas isso é por exceção. Regra geral, a pessoalidade é mantida nos contratos de trabalho. Por quê? Por regra geral, os contratos são por tempo indeterminado e não por tempo determinado. Contrato de experiência é uma exceção. Contratos para trabalhar na exposição é uma exceção também. Regra geral é contratado por tempo indeterminado, então é a pessoalidade. Habitualidade. O trabalho deve ter um caráter de permanência, deve se repetir no tempo. Muito cuidado com isso, queridos. Olha o que os concursos cobram e exame de ordem. No trabalho do doméstico, exige-se a continuidade, ou seja, só é doméstico aquele que trabalhar mais que 2 vezes por semana. A lei do doméstico diz, nós vimos isso aula passada. Então, ele tem que ser contínuo. Ele tem que aparecer ali na casa 3 vezes por semana. Aqui, não. Para não ser eventual, é aquele que se repita no tempo. Ou seja, pode ser aquele garçom que trabalha todo domingo. Já faz 10 anos que ele vai naquele patrão todo domingo. Um encanador vai na empresa 1 vez cada mês. Ele é um empregado, na verdade, porque a CLT não exige o requisito da continuidade, apenas de que não seja meramente eventual esse serviço. Mas nós temos a questão do intermitente, que mudou um pouco esse panorama na reforma trabalhista, tá? O que acontece? Pode ser contratado o empregado normal ou pode ser contratado o empregado intermitente. O que é o intermitente? Aquele que comparece apenas algumas vezes, algumas horas. Nós já tratamos desse contrato, que eu falei para vocês que foi uma tentativa do legislador, na reforma trabalhista, trazer para a formalidade
as pessoas que trabalham eventuais. Então, os garçons são o exemplo disso, tá? Os garçons podem não trabalhar todos os dias da semana, mas o seu trabalho se repetir no tempo, todo fim de semana. Isso quer dizer que não são eventuais típicos, pois se vinculam à finalidade da empresa. Cuidado, com a reforma trabalhista surgiu o intermitente. Só que o intermitente, gente, ele precisa ter um contrato escrito. Nós já estudamos, artigo 452-A da CLT. Exige prova escrita. Tem que ser anotada na carteira de trabalho, trabalhador intermitente. Aí o patrão vai pagar só aquelas horas, que podem, sei lá, não atingir nem R$300 por mês, e vai recolher os tributos, encargos, proporcional a isso também. Tá bom? Não importa quantas vezes a pessoa trabalhe por semana, mas a sua intenção de permanecer na empresa por tempo indefinido vai fazer com que ela seja ou um empregado ou um intermitente. Então, vocês vão ter que ter esse cuidado quando essas pessoas procurarem, né? Escuta, doutor, eu sempre trabalhei para esse patrão e tal, uma vez por semana. Aí a primeira pergunta que você vai fazer: você não está registrado como intermitente? Você não tem esse contrato de trabalho? Porque senão, se você tem, você já está com os direitos relativos aos seus dias. Aí se ele disser, não, eu nunca tive, aí ele vai ser preenchido esse caráter da habitualidade, né? Ele sempre compareceu de modo não eventual. E aí a gente vai pedir todas as verbas como se fosse um contrato por tempo indeterminado e não um intermitente. Ok? Onerosidade. O contrato de trabalho e a relação de emprego tem que ter esse requisito da onerosidade. Deve haver um pagamento de salário. A relação de emprego é bilateral e sinalagmática. O que quer dizer esse sinalagma? Ela tem obrigações sucessivas e equivalentes. A prestação de serviço é trocada pelo pagamento de salário, né? Então, olha, eu te pago tanto para você comparecer aqui e prestar o seguinte serviço por tantas horas. Esse é o requisito da onerosidade. O trabalho voluntário em igrejas, asilos, já falamos disso, não é oneroso. Não pode ser visto como uma relação de emprego. E se o empregado ajustou o salário, mas nunca recebeu? Isso também está acontecendo muito, gente. A pessoa começa a trabalhar, eu vou te registrar, eu vou te registrar. E acaba não registrando e não está pagando salário. E aí, o que isso é? Isso é servidão disfarçada. Não é que falta o requisito da onerosidade. Se o trabalhador tiver como provar, tá? Se o trabalhador tiver como provar que ele estava lá com outro colega e foi combinado com ele R$1.100. Entende? Aí você vai dizer na reclamação trabalhista, foi ajustado, mas ele nunca recebeu. Mas está presente a onerosidade, porque foi ajustado. E a empresa está em dívida, servidão disfarçada. Inclusive, nesse caso, dá até dano moral, tá? Porque a servidão disfarçada não é permitida pelo nosso ordenamento jurídico. Olha que legal essa jurisprudência. O salário tem natureza alimentar, constituindo, na maioria das vezes, a forma de subsistência do empregado e de sua família. Daí porque o atraso no seu pagamento impede que o trabalhador honre compromissos, possuindo inclusive o risco de ter seu nome negativado no rol de inadimplentes do SPC e Serasa. Além disso, pagar salários, não observando o quinto dia útil, tá? Que é o parágrafo 1º do 459,
É uma das obrigações do empregador. E mais, os danos morais decorrem da angústia do cidadão de bem, considerando o padrão médio da família, de uma família, tá? O bonus pater family, em não poder arcar com suas despesas por culpa do empregador, que não paga o seu salário e atrasa no cumprimento da obrigação que lhe é devida, que lhe é mais básica. Ó, danos morais devidos. Uma jurisprudência aqui do TRT5. O TRT5 é Bahia, tá? Mas é tranquilo. Atrasou o salário do 5º dia útil ou não está pagando, dano moral. Se vocês me perguntarem, professora, esse dano moral é alto, tal? Não, é baixo, tá? Os danos morais são muito banalizados no Brasil, vocês sabem disso, né? Foram muito banalizados. E na Justiça do Trabalho não foi diferente, como se teve uma avalanche de pedidos em função disso. E agora na pandemia, gente, pode ter certeza, é devido o dano moral, mas os juízes têm fixado em 2.000. No máximo, você consegue reformar no tribunal para 5.000, quando a coisa é grave mesmo, tá? Subordinação. Esse é o principal traço da relação empregatícia. A subordinação, ela tem que ser jurídica. Por quê? Alguns alunos, né, questionam, professora, a subordinação é a sujeição econômica. Não, não é só econômica. É aquela dependência ao poder do patrão, certo? O MEI de verdade, o autônomo de verdade, como eu falei para esse meu aluno que abriu a empresa de imóveis, eu falei para ele, olha, o autônomo, você vai entregar um projeto para ele para fazer o móvel e ele vai fazer no prazo. Se ele não vier amanhã, não vai sofrer represália por isso. Ele vai te entregar no prazo e pronto. Entrega o projeto na mão dele e aí ele vai ser um MEI. Agora, se você ficar dando ordens, impor um horário, aí você está tratando ele com a subordinação jurídica, que é o traço da relação empregatícia. Ó, se o empregado é quem faz seu horário, se pode faltar o dia que quiser, se não cumpre ordens, então não é empregado, é autônomo. Por exemplo, a maioria dos motoboys, né, motociclistas, trabalham como autônomo, fazendo entrega ali, aqui, e iFood. A maioria, sim, não tem registro. Mas, Professora, pois não. no caso, por exemplo, do seu aluno aí, onde o pessoal, né, os autônomos, eles usam a dependência da empresa para desenvolver o projeto. Uhum. Eles têm que respeitar o horário de trabalho da empresa, né? Isso não caracteriza que eles são subordinados, Empregados, né? subordinados? Boa pergunta, André, ótima pergunta. Veja bem, qualquer tipo de exigência de horário, André, mesmo que seja o horário comercial, qualquer tipo de exigência de horário pode caracterizar que ele é empregado, sim, que ele tem subordinação jurídica. Então, esse cara tem que ser livre. Vamos supor, o que eu expliquei para ele. Nós temos que entregar um guarda-roupa e mais móveis planejados, sei lá, dos banheiros até 20 de abril, tá, fulano? É isso. Você entrega o projeto na mão dele e ele vai arcar, entendeu? É complicado, gente. Esse negócio é bem complicado, que se os juízes do trabalho eles vão perquirir a fundo esse requisito da subordinação. Então, quando você coloca um dos requisitos é que é alteridade. O que é alteridade? É o trabalho por conta alheia. Eu expliquei para esse meu aluno, vocês estão disponibilizando tudo para ele, a madeira,
né? Ele vai junto montar. Então, assim, o risco é muito alto, muito alto. Ele disse que só ia registrar um deles. Aí eu falei assim, bom, aí se você registra um, os demais vão exigir essa igualdade também. Então, ou você abre todos MEI, falei para ele, ou você registra todos. Certo? Entendidos, então? Subordinação significa obedecer ordens do empregador, sujeitar-se ao poderio dele. Né? Ele aplica penalidades, se o sujeito não comparecer, ele pode aplicar uma advertência, se é autônomo, não. Por exemplo, tá, queridos, eu tenho um escritório, essa semana eu não vou para o escritório, meu carro foi para a oficina e tal, eu estou trabalhando home office. Eu não precisei falar nada disso para os meus sócios.